Olá, meus queridos irmãos, tudo bem? Tudo na paz, graças a Deus. Somos agradecidos a Deus por mais uma oportunidade que Ele tem nos dado, graças a Deus, de trazer aqui mais um vídeo para a honra e glória do Senhor. Meus queridos, tem uma semana, acredito, que eu não gravo um vídeo. É porque nós estamos, eu no caso, né? Eu estou atarefado com um trabalho que o lugar onde eu estou não é muito favorável gravar vídeo. É no norte do meu estado aqui, né, no sul da Bahia, e ali, naquele lugar, devido à tarefa, é um pouco até difícil. E um pouco frio também, eu estou até com o meu lábio superior aqui um pouco rachado, queimado, né? Porque realmente está fazendo muito frio, principalmente à noite, mas eu quero mesmo assim agradecer os irmãos, que é trabalho e eu tenho que dar conta, não é? Então, enquanto estiver em atividade, o meu compromisso, né, com, com o meu nome, a minha atividade, vamos dizer assim, eu tenho que dar conta. Então, meus queridos, eu agradeço aos irmãos que têm orado por nós, aos irmãos que têm visualizado nossos vídeos. Eu agradeço a você. Como eu já tinha falado anteriormente, a frequência em gravar vídeo talvez vai diminuir um pouco, pelo menos por enquanto, tá, meu querido? Então, quero agradecer a Deus pela vida de vocês, pela vida dos meus inscritos e pela vida de toda a família cristã que vive em graça. Eu quero deixar aqui um texto em Filipenses, capítulo 2. Antes, porém, meu irmão, continue se inscrevendo em nosso canal, tá? Continue deixando o seu like positivo. Quanto mais like você der, mais você vai estar dizendo para o YouTube compartilhar esta mensagem com outras pessoas. Não é pelo número de inscritos, não é? Que às vezes o YouTube trabalha em favor daqueles que têm o canal, mas sim também pelo número de visualizações e o número de likes, tá? Você compartilhe, você se inscreva em nosso canal e também você possa fazer uma coisa muito importante. Você ative o sininho de notificação para que você possa continuar recebendo as notificações. Tá bom, meu querido? Eu quero deixar em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, que fala assim: de sorte que haja em vós, não é, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Graças a Deus. Meus queridos, você já observou uma coisa muito importante, que às vezes nós falamos muito sobre isso. Você imagina, não sei se você já parou para pensar por que, que os colégios militares são os melhores colégios do nosso país. O nível de ensino, o nível de disciplina são os melhores do que qualquer um outro colégio, não é? Normal. Então, você imagina, às vezes eu fico observando, tem muitos ensinadores, muitos pregadores da palavra de Deus no Brasil e no mundo. Mas não sei se você já parou para pensar que a responsabilidade desses pregadores que pregam a palavra, às vezes nem sempre são aquela responsabilidade de respeitar o vernáculo, pelo menos da nossa língua portuguesa. Por quê? Na língua portuguesa existe uma coisa muito importante. Imagina você decorar as classes, por exemplo, gramaticais e as suas funções.
do vernáculo da nossa língua portuguesa. Então, as classes gramaticais da língua portuguesa e as suas funções são várias e deveriam ser respeitadas pelos pregadores da Bíblia Sagrada. Haja vista que essa Bíblia que nós usamos, que essa palavra que nós usamos, não tem como negar que ela é a palavra de Deus. Mas se você estudar ao longo da história os concílios que foram feitos para, vamos dizer assim, chegarem a uma conclusão de que o que está aqui está certo ou errado, são vários. Então, essa Bíblia que nós usamos é a palavra de Deus? É. Mas nós sabemos também, quando você estuda a história da Bíblia Sagrada, os concílios que foram feitos foram justamente para alterar para mais ou para menos a palavra de Deus. Então, por isso é importante aos estudantes da Bíblia, aos pregadores da palavra, entender pelo menos as classes gramaticais e as suas funções do vernáculo da língua portuguesa. Nós temos, por exemplo, as classes gramaticais e as suas funções para que servem. Então vamos falar um pouco sobre várias classes gramaticais da nossa língua portuguesa. Quando você observa, por exemplo, qual é a função do substantivo do vernáculo da língua portuguesa? Então, quando um pregador ele vai pregar e não respeita uma das classes gramaticais, que é o substantivo, ele corre um grande risco de estar ensinando heresias ao povo e ensinando da forma incorreta. Por exemplo, o substantivo, qual é a função do substantivo dentro do vernáculo do português? O substantivo, por exemplo, ele dá nome aos seres em geral. O substantivo, ele dá nome às coisas, dá nome a pessoas, dá nome a lugares, dá nome a ações, estados ou qualidades, né? Tomada como seres. Então, uma das classes gramaticais da língua portuguesa é o substantivo, e a sua função é essa que eu falei. Nós temos também, dentro da classe gramatical, o adjetivo. Qual é a função do adjetivo? A função do adjetivo, ele caracteriza o substantivo, indicando qualidade, estado, modo de ser ou aspecto. Então você imagina um estudante da Bíblia, ou um pregador, estudante não, um pregador da Bíblia, quando ele sobe num púlpito ou num altar com a Bíblia na mão, e ele acha que ele tem uma mensagem preparada para aquele público, e ele não respeita as classes gramaticais, não é? Da língua portuguesa. Ele não vai saber o que é um nós, o que é um vós, o que é um eles, o que é um ele, o que é um tu. Então, se você observar, quando esse pregador ele começa a pregar, mas ele não sabe o que é uma geração, ele não sabe o que é um tempo, ele não sabe o que é um sinal dos tempos, ele não sabe o que vamos dizer assim, a classe gramatical do vernáculo da língua portuguesa. Ele vai se enrolar, ele vai pregar mentira e muita gente vai acreditar. Então, o adjetivo é isso, caracteriza, não é, o substantivo, indicando, então, a qualidade, estado, o modo de ser ou o aspecto. Outra coisa que está na classe gramatical é o artigo. O que é o artigo? Qual é a função do artigo dentro do vernáculo da nossa língua portuguesa? Qual é a função? O artigo, ele precede o substantivo, quer dizer, indicando o gênero e o número. Ao mesmo tempo, o artigo, ele determina-o de um modo vago ou preciso.
Então, isso tudo é bom saber, né? Quando a Bíblia trata, né, de passado, presente e futuro. Mas qual é o futuro que a Bíblia ela se referia? É o futuro depois de 2000 anos? Não. O futuro indicativo que a Bíblia sempre se relacionava era o futuro no que diz respeito ao ano 70 DC, em que tudo se resumia ou se cumpria em Cristo. Outra classe gramatical dentro do vernáculo do português é o numeral. O que é um numeral? Indica quantidade, ordem ou sucessão. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando Jesus disse assim, estai vós, quer dizer, ele usa a segunda pessoa do plural, vós, segunda pessoa do plural, estai vós, ou seja, estai vocês, nação de Israel, estai vocês, judeus, apercebido para que aquele dia não vos, quer dizer, não põe vocês de surpresa. Não era o resto do mundo, não era as outras nações do mundo, era específico para Israel. Então, tudo isso é importante os ensinadores, os pregadores, os professores saber, para que não encha as pessoas de mentira ou de esperanças que não existe. Então, na classe gramatical do nosso português, existe também o pronome. O que é um pronome? Qual é a função do pronome? A função do pronome, ele representa ou acompanha, não é, o substantivo, indicando-o como a pessoa do discurso. Esse é o pronome. Então, toda vez que você encontra a palavra ele, ela, pode ser pode ser não, é um pronome se referindo a alguém. Então, eles, elas, né? Então é um pronome, porque não tem um nome próprio, então é um pronome. Então, outra coisa, você tem que respeitar, deve respeitar o verbo. Então, o verbo, né? Por exemplo, nós temos o verbo levar na Bíblia e outros mais. Então, qual é a função do verbo? Exprime um fato, exprime uma ação, um estado, um fenômeno, situando-o no tempo. Quando Jesus falou assim, por exemplo, Mateus, eu acredito que é 24 e 32, Jesus falou, né? Deixa eu ver aqui na minha Bíblia, né, eu estou com a Bíblia aberta aqui, Mateus 24, 32, vamos ver se é isso mesmo. Eu não posso correr o risco de citar uma coisa e os irmãos ir lá no livro, não está escrito ali onde eu indiquei. Vamos ver? Mateus 24, 32, o que diz aqui? Ó, o que diz aqui, ó. Aprendei, pois, aprendei agora esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam termo e brotam folhas, saber que está próximo o verão. Verão aqui é uma figura de linguagem. A figura de linguagem para quê? Está próximo o verão, nesse caso aqui, o verão seria a grande tribulação, é o ápice, não é? É o clímax daquela grande tribulação. Então seria a invasão, não é? Do exército romano através de Tito e Vespasiano, era o ápice, é o cúmulo, porque durante as estações, né? Primavera, verão, outono, inverno, durante todo esse tempo, muita gente aguarda o verão, o tempo do calor chegar para frequentar as praias. Então, nas 4 estações, existe o ápice para os veranistas que gostam do calor, gostam do sol e eles descem para as praias. Então, está próximo o verão, é como Jesus estivesse se referindo à grande tribulação, o ápice. Então, o verbo exprime um fato. Um verbo é um estado, é um fenômeno, né, situando-o no tempo. Quando Jesus falou que aquele evangelho do reino seria pregado em todas as nações, Jesus também falou que aquela grande tribulação aconteceria naquela geração. Então ele usou o verbo geração para dizer que a grande tribulação ia acontecer naquele tempo que eles viviam. Outra coisa, meu querido, dentro da classe gramatical existe o advérbio. Qual é a função do advérbio? A função do advérbio, ela modifica o verbo. O adjetivo
ou ainda outro advérbio, exprimindo determinada circunstância. Então, todos os pregadores, ensinadores deveriam respeitar o vernáculo da língua portuguesa para se explicar a Bíblia. Do contrário, as classes gramaticais e as suas funções ficam a ver navios. É por isso que existe tantas pessoas enganadas no sistema. Por quê? Eles leem uma coisa na Bíblia e futurizam. Aí é fácil enganar. Quando aquela pessoa que está ouvindo também não entende sobre a questão do tempo verbal, colocação verbal, não entende, não imagina nas classes gramaticais e as suas funções. Então, dentro das classes gramaticais também, da nossa língua portuguesa, existe a preposição. O que é preposição? A preposição, ela relaciona dois termos à oração, subordinando um ao outro. O que é uma preposição? Eu vou te mostrar. Por exemplo, abra sua Bíblia em Colossenses, eu vou te mostrar exemplo de preposição. Vou te mostrar aqui. E olha que está dentro das classes gramaticais da língua portuguesa. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 25. 25 não, perdão. Capítulo 1, a partir do versículo 5. Vou te mostrar o que é preposição. Ele é a imagem do Deus vivo, ou do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele é uma preposição, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam trono, dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele. Por ele é preposição. E para ele também são preposições. Agora veja bem, ele é antes de todas as coisas subsistem por ele, preposições. Ele é o cabeça do corpo, a igreja. Igreja é o corpo, cabeça é Cristo. Então isso são exemplos de preposições. Então a preposição, ela relaciona dois termos da oração, subordinando-o um ao outro. E o que é uma conjunção dentro da classe gramatical? A conjunção, ela relaciona orações ou termos da oração que exercem a mesma função. Isso são conjunções. E por último, é a interjeição. O que é a interjeição? Qual é a função da interjeição? A interjeição, ela exprime emoções súbitas. Então, meu querido, a Bíblia está cheia disso. Quer um exemplo de interjeição? Quando Jesus, no jardim do Getsêmani, estava orando, e a ele ali foi revelado o que ele iria passar na cruz. E Jesus disse assim: a minha alma está triste até a morte. Aquilo ali é o exemplo de uma interjeição. Ela exprime uma emoção súbita. Quando Jesus estava orando, ele se emocionou, porque foi revelado a ele o que ele iria passar na cruz. Por isso que a Bíblia diz: o seu suor se tornou em gotas de sangue, as suas lágrimas se tornou em gota de sangue. Por isso ali é o exemplo de uma interjeição. Quer dizer, ali foi exprimida uma emoção súbita. Queridos, então tudo isso que eu falei sobre as classes gramaticais e as suas funções, então claro que é difícil a gente decorar e é difícil, não é? A gente lembrar, principalmente na hora que você está pregando a palavra. Mas eu vejo tanto pregador emocionado, né, na hora do seu sermão, que ele desrespeita isso tudo. Então por isso que eu vou continuar falando. Se tem um povo que gosta de assassinar o vernáculo da língua portuguesa, é aquele que se diz cristão e pregador. Pense nisso, estude mais, decore a palavra, respeite a palavra, pelo menos enquanto você pregar. A graça de Deus, ela não deixa isso acontecer.
Porque o preterismo, nós respeitamos a linguagem. O preterismo completo, nós respeitamos todas as classes gramaticais da língua portuguesa, justamente para não correr o risco de continuar enganando as pessoas. Um grande abraço do nosso irmão Alberto Lírio. Meu querido, tenha paciência comigo e eu quero estar divulgando o vídeo dentro da medida do possível, tá bom, meu querido? Graça e paz e um abraço a todos os irmãos da graça. Amém? Graças a Deus.